Oi, eu sou a Ana, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos aprender mais um dinossaurinho desse topo. Vamos aprender esse laranjinha que tá dentro do ovo. Vamos lá? Então, para começar o nosso dino, a gente vai utilizar aí 30 gramas de massa na cor branca. É importante sovar muito bem essa massa e nós vamos fazer uma bolinha pressionando na mesa para tirar qualquer bolinha que possa ter. Em seguida, nós vamos utilizar aí uma bola de isopor. Essa bola, ela tá sem cola e ela vai servir como um boleador gigante pra gente fazer a casquinha do ovo. Então, nós vamos pressionar essa bolinha de isopor na bola de massa e nós vamos puxar essa massa por cima da bola, até formar aí essa conchinha. Em seguida, aí, com o auxílio do rolinho e com o auxílio dos dedos, nós vamos puxando essa lateral para que essa massa vá subindo. Então, a gente vai dando leves apertõezinhos e vai alisando a massa para ela subir e ficar como se fosse a metade de um ovo. É importante alisar bem para tirar as digitais. Pode utilizar também a palma da mão ou o rolinho, como você achar melhor. O importante é dar esse formato de casquinha de ovo. As bordas vão ficar assimétricas, mas não tem problema, porque depois a gente vai fazer o recorte para parecer que esse ovo tá quebradinho. Depois que o nosso ovinho já tiver aí com esse formato, nós vamos alisar bem para tirar todas as marcas de digital. E nós vamos começar a recortar a borda do nosso ovinho. Então, com a tesoura, nós vamos fazendo aí pequenos cortes para deixar essas bordinhas mais pontudas, como se o ovo tivesse sido quebrado. Não precisa ficar tudo igual, nem do mesmo tamanho, pode ser irregular. É importante alisando também, se a sua tesoura for que nem a minha, que deixa essas marquinhas. Você pode utilizar aí o dedo ou uma esteca para alisar essas bordas da casquinha. E aí, com o auxílio de uma esteca, nós vamos reforçar aí as marcações onde a gente cortou, para ficar bem marcadinho, bem certinho, não ficar com nenhuma rebarba da tesoura. Importante depois, de novo, fazer esse formato da casquinha, porque conforme a gente vai manuseando, ele vai perdendo a forma. Então, a gente vai puxando aí, para certificar que ficou bem arredondadinho. E nós vamos utilizar a mesma bolinha como apoio. Então, você espeta essa bolinha num palito, coloca num isopor e deixa em pezinho para secar. Eu deixei de um dia para o outro, só para ele poder formar uma película aí para eu conseguir tirar. Então, aos poucos, eu fui dando puxõezinhos aí para tirar essa bolinha. Como ela tá sem cola, ela vai sair. Pode ver aí que não saiu nenhuma parte da massa, saiu direitinho a casquinha, mas por dentro ela ainda tava úmida. Então, ela vai finalizar a secagem quando a gente tirar da bolinha. Em seguida, nós vamos utilizar aí 14 gramas de massa para fazer o corpinho, no formato de coxinha. Nós vamos achatar, eu vou posicionar aí no ovinho para ver se o tamanho está ok. E vou tirar para poder fazer a barriguinha desse dinossauro. Então, eu vou utilizar a mesma cor, só que clareada com um pouquinho de branco. Vou fazer uma bolinha, um rolinho, vou achatar na mesa. A minha superfície é coberta com contact, então a massa não gruda. E aí, vou abrindo essa barriguinha e vou posicionar aí e vou tirar o excesso. Como essa massa tá muito molinha, ela não precisa passar cola. Mas se a sua massa estiver mais ressecada, você pode utilizar água ou cola para fixar essa barriguinha. Importante alisar bem, tirar todas as marcas de digital. E em seguida, eu vou posicionar aí no ovinho. Se a sua massa estiver molinha ainda como a minha, você não precisa passar cola. Mas, se ela estiver um pouco mais ressecada, você pode utilizar a cola branca. Para a cabecinha do dinossauro, nós vamos utilizar 14 gramas de massa e uma bolinha de 20 milímetros. Nessa bolinha, você passa a cola antes de utilizar e deixa secar. Isso ajuda a massa a grudar e não fazer bolha. Então, a gente vai colocar aí essa bolinha de isopor pressionando em cima da nossa bolinha de massa.
Vamos puxar todo o excesso de massa por cima dessa bolinha, fazendo com que essa bolinha de isopor vire o miolo da cabecinha. E aí, nós vamos puxando essa massinha pra dentro, vamos fazer um formato de coxinha. Nós vamos puxar essa parte da frente, imaginando como se fosse o focinho do nosso dinossauro. Então, eu vou tirar aí esse excesso de massa e vou alisar para tirar a rachadura. Em seguida, vou com o meu dedão fazendo a marcação da área dos olhos do dinossauro, puxando esse focinho para frente. É importante alisar bem e não deixar nenhuma aberturinha para não rachar quando essa massa secar. E aí, com o dedão na parte de baixo, eu vou empurrando um pouquinho para cima, e o dedão na parte de cima, eu vou forçando ali para fazer a área dos olhos. Então, eu vou puxar um focinho na cabecinha desse dinossauro. Com o pincel modelador, eu vou fazer um furinho no meio desse focinho, que é onde vai um chifrinho do dinossauro. Vou alisando bem para tirar as marcações de digital e deixando bem marcada essa parte do focinho. Empurrando a parte de baixo para cima, para ficar mais achatadinho, e na parte de cima alisando para fazer a marcação dos olhos. Com a esteca gravata, eu marquei o sorrisinho dele. Os olhinhos eu vou fazer pintado, então ele não tem nenhuma marcação. Marco o cantinho do sorriso. E vou marcar também mais ou menos ali onde será colocado o outro chifrinho dele. Para fazer aí a outra parte da cabecinha do nosso dinossauro, nós vamos pegar uma quantidade razoável de massa. Essa parte eu não medi, não pesei, porque ela fica melhor sendo feita a olho, porque a gente vai fazer vários recortes nela. Então, eu abri aí um pequeno disco, deixei essa massa grossinha e posicionei aí na cabecinha, levando em conta que vai encolher. Então, eu deixei aí um pouquinho maior. Com um cortador redondo, eu vou fazer 5 cortes. Vou tirar o excesso com a tesoura e vou alisar. E vou dando aí o formato dessa parte de cima da cabecinha dele. É importante alisar bem, tirar todas as marcações da tesoura, as marcações do dedo também, pra ficar bem lisinho. E vou medindo aí, sempre lembrando de deixar um pouquinho maior, porque essa massa vai encolher um pouquinho. Na parte de baixo, eu corto ela um pouquinho mais reta. E tiro a parte do meio também, pra poder centralizar na cabecinha e colar. É importante não deixar muito fino, porque depois ele vai encolher, e também não deixar muito grande para não ficar desproporcional. E aí, a gente posiciona e vai observando. A gente pode utilizar a cola branca para poder colar aí essa parte na cabeça do nosso dinossauro. Em seguida, nós vamos ajeitando aí e encaixando bem as bordinhas para ficar bem próximo à cabecinha, porque nós vamos umedecer e vamos alisar para fixar essa parte na cabecinha. Eu tô utilizando aí essa caneta, que é um pincel de água, mas você pode utilizar o dedo umedecido também com água. E vamos alisar com pincel modelador, uma esteca, o que você tiver aí para fazer esse alisamento. É importante unir bem para não ficar com nenhuma emenda. Então, pode molhar, pode alisar bastante com o pincel, com a ponta do dedo, para tirar bastante as marcas que possa ficar aí entre uma parte e outra. Em seguida, com uma cobrinha aí de massa, nós vamos preencher essa parte entre a cabeça e a parte de cima aí da cabecinha que a gente fez, pra se tornar uma coisa só.
Então, essa parte também é feita a olho, não tem uma quantidade específica de massa que vai aí, mas o processo é o mesmo, umedecer bastante e fazer esse enxerto dessa parte para que ela pareça que realmente faz parte aí da cabecinha toda. Aí, nós vamos fazer a marcaçãozinha de onde vai ser posicionado o chifrinho. E utilizando uma massa com uma cor mais clarinha, a gente vai fazer aí o chifrinho que vai na cabecinha e na pontinha do nariz do dinossaurinho. Em seguida, nós vamos fazer os bracinhos do nosso dinossaurinho. Então, eu peguei aí 1,5 gramas de massa, fiz um rolinho, marquei a parte do punho, puxei essa mãozinha, dei uma achatadinha para ele ficar com os bracinhos mais levantadinhos. E vou posicionar no corpo para ver o tamanho. Você pode utilizar a cola branca para colar o bracinho. O processo com o outro bracinho é o mesmo. A gente vai fazer um rolinho, vai fazer a marcação no punho e puxar essa mãozinha, dando leve apertõezinhos, para ela ficar mais achatadinha. E aí, com a esteca retinha, a gente faz a marcação da divisão dos dedinhos. E com a cola branca, é só fixar no corpinho. E aí, para unir as emendas, a gente utiliza a água e o pincel modelador para poder alisar, unindo o corpinho e o bracinho. Esse detalhe, além de deixar a peça mais bonita, deixa ela mais resistente também. Quando a gente só passa cola e encosta uma parte na outra, com o tempo ela tem uma tendência muito grande a se soltar. Então, fazendo dessa forma, ela fica muito mais resistente. E aí, você pode utilizar um palito de churrasco ou um arame galvanizado para prender essa cabecinha no corpinho. Eu vou utilizar a cola de contato, porque a minha massa já está praticamente seca do lado de fora. Mas se a sua massa estiver um pouco úmida quando você fizer esse processo, pode utilizar a cola branca. E para a pintura dos olhos, eu vou utilizar cabo do pincel ou boleador. Vou utilizar a tinta branca para fazer a primeira marquinha. Vou esperar secar, em seguida a tinta marrom para fazer a cor dos olhos. Vou esperar secar também. Em seguida, vou utilizar o preto, fazendo a bolinha um pouco menor. E depois da secagem, eu vou utilizar a tinta branca para fazer pontinhos de luz nos olhinhos do dinossauro. E para decorar esse ovinho, eu tô utilizando aí uma caneta de ponta fina, fazendo algumas rachaduras na casquinha do ovo. Vou utilizar também o giz pastel para fazer um sombreamento, para deixar esse ovo rústico. E com a tinta marrom, eu vou fazer também algumas manchinhas nesse ovo. E é isso, gente. Tá pronto o nosso dinossaurinho. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um comentário, curtir esse vídeo e divulgar nos grupos que você faz parte. Não esquece também que tem as outras partes aqui com outros dinossauros, eu vou deixar o link aqui também. Se inscreve no canal e segue também lá no Instagram para acompanhar meu trabalho. Obrigada e até o próximo vídeo.